Bem-vindo à videoaula da capacitação do procedimento de simulação computacional na seção de desempenho térmico da NBR 15575, versão de 2021. Eu sou Amanda Krellen e vou apresentar o conteúdo do módulo 1 de Introdução. Os tópicos abordados nesse módulo são divididos em 4 partes, iniciando por um apanhado geral a respeito das etapas do procedimento de simulação. Na sequência, vão ser exploradas algumas definições de termos e variáveis estabelecidos pela norma, com o objetivo de auxiliar na compreensão de todo o conteúdo desse curso. Também são abordados o modelo de referência, os indicadores e o estabelecimento do nível de desempenho técnico. Começando então pelas etapas do procedimento de simulação. Mas o que mudou da versão de 2013 para a de 2021? Vamos fazer uma comparação com relação aos tópicos mais importantes. Uma diferença bastante significativa é o período de simulação. Na versão de 2013, só era considerado um dia típico de verão e um dia de inverno, enquanto em 2021 são considerados todos os dias do ano. Essa alteração permite contemplar, por exemplo, variações climáticas diárias e sazonais sobre o desempenho térmico, e também os efeitos do atraso térmico na edificação. Cargas internas não eram consideradas no método antigo, enquanto a versão de 2021 considera cargas devido à presença de pessoas, iluminação e equipamentos. Isso confere uma representação mais realista do uso da edificação. As janelas não eram operáveis e as trocas de ar eram consideradas por uma taxa de infiltração constante, enquanto o novo procedimento considera a ventilação natural de acordo com variações na direção e na velocidade do vento e especifica critérios para a abertura das janelas. Isso permite contemplar o potencial climático de cada local. As cargas térmicas eram desconsideradas na versão de 2013, mas agora devem ser calculadas para variações dos níveis intermediário e superior, o que permite estimar a necessidade do uso do condicionamento artificial. O procedimento de 2021 também introduziu o modelo de referência, que auxilia a mitigar o efeito de imprecisões nas simulações, visto que o processo de avaliação é sempre comparativo com o modelo que adota as mesmas premissas na modelagem. Então, por exemplo, se os dados a respeito da composição do solo local não estão disponíveis para fazer uma modelagem mais precisa do contato entre a edificação e o solo, o fato de se considerar as mesmas informações no modelo de referência permite reduzir o efeito dessa imprecisão sobre a determinação do nível de desempenho térmico. Como indicador de desempenho térmico, a versão de 2013 considerava somente a diferença entre a temperatura interna e a externa, enquanto o procedimento novo adota indicadores mais abrangentes, o que permite avaliar o desempenho térmico sob diferentes perspectivas. E como último ponto a destacar, a avaliação da edificação costumava ser feita se baseando nas unidades habitacionais nas condições mais críticas, enquanto o procedimento de 2021 estabelece uma avaliação exclusiva para cada unidade habitacional, o que permite atribuir valor ao imóvel. Passando agora para as etapas do procedimento, que se inicia pelo projeto da edificação que se quer avaliar, alguns dos projetos ou documentos necessários são o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, um levantamento do entorno e as propriedades dos materiais. Se essa edificação for multifamiliar, é preciso também fazer uma análise dos pavimentos que serão representados. Para isso, serão levados em consideração a geometria, os componentes construtivos e o entorno da edificação. Tanto para a uni quanto para a multifamiliar, é preciso desenvolver 2 modelos de simulação, o modelo real e o modelo de referência, sendo que a referência considera a geometria do modelo real, mas com algumas características de referência que eu vou explorar mais para frente nesse módulo. Dentre as características que são consideradas identicamente para o modelo real e para o modelo de referência estão a divisão dos ambientes, o entorno, as cargas internas, os schedules, a orientação da edificação e as condições de exposição das superfícies. Além disso, os modelos real e de referência devem ser desenvolvidos considerando 2 formas de uso da edificação, com e sem o uso da ventilação natural.
Nesses modelos, são inseridas diferentes configurações de ventilação natural e de condicionamento artificial, além de critérios para abertura de portas e janelas. Ou seja, a partir de um projeto sendo avaliado, são gerados 4 modelos de simulação, se analisados todos os níveis de desempenho técnico. A partir do modelo com uso da ventilação natural, são calculados até 3 indicadores. O percentual de horas de ocupação dentro de uma faixa de temperatura operativa, chamado de PHFT, a temperatura operativa anual máxima e a temperatura operativa anual mínima. E a partir do modelo sem o uso da ventilação natural, são calculadas as cargas térmicas, que se subdividem em cargas de refrigeração e de aquecimento, ou a soma delas, que dá a carga térmica total. Antes de fazer os cálculos, é preciso verificar quais indicadores devem ser considerados e qual o intervalo de cálculo. No final, nós vamos ter os indicadores calculados tanto para o modelo real, como para a referência, sendo que o procedimento normativo consiste em comparar os seus resultados para determinar o nível de desempenho técnico. Se avaliado o nível mínimo, somente precisam ser comparados os resultados do PHFT e das temperaturas operativas anuais máxima e mínima. Ou seja, somente os indicadores calculados a partir do modelo que utiliza a ventilação natural. Se avaliados os níveis de desempenho intermediário e superior, também precisam ser comparados os resultados de cargas térmicas entre real e referência, além dos resultados dos demais indicadores. Nessa parte do módulo 1, foi apresentado um resumo das principais mudanças incorporadas pela revisão de 2021 do procedimento de simulação computacional para análise do desempenho térmico pela NBR 15575, bem como resumo das principais etapas desse novo procedimento. Isso deve permitir que vocês tenham uma visão geral do que está envolvido no processo de avaliação de uma edificação. Na segunda parte do módulo de introdução, vão ser abordadas algumas definições incorporadas pelo procedimento de 2021. A primeira definição é a da própria unidade habitacional, também chamada de UH, que é descrita pela norma como bem imóvel, destinado à moradia e dotado de acesso independente. Quando a edificação possui somente uma UH no lote, nós teremos uma edificação unifamiliar, enquanto uma edificação multifamiliar vai possuir mais de uma UH. Vale ressaltar que casas geminadas, por exemplo, também são consideradas edificações multifamiliares quando situadas no mesmo lote. Dentro de uma UH, nós teremos diferentes ambientes e espaços internos. A diferença entre eles é que o ambiente vai compreender todo o espaço interno que estiver limitado por superfícies sólidas que verem do piso ao teto, enquanto o espaço interno vai representar uma área da edificação que tenha função específica, independente de existirem divisórias. No lado direito desse slide, tem um projeto de uma edificação unifamiliar para exemplificar esses conceitos. Considerando a sua representação como um modelo de simulação, nós podemos marcar sobre o projeto os espaços internos, que, nesse caso, tem o uso como circulação, como cozinha e como sala. Nenhum desses espaços é dividido por paredes. Mas, quando feita a divisão dos ambientes, todos esses espaços internos ficam compreendidos por um mesmo ambiente. E, nesse caso, o ambiente é classificado como sala. Tendo em mente a divisão dos ambientes, nós também precisamos definir os tipos de ambientes. Os ambientes de permanência prolongada, ou APP, são aqueles que possuem ocupação contínua por um ou mais indivíduos. Exemplos disso são os diversos tipos de salas ou dormitórios, ou ambientes com usos similares. Para a aplicação do procedimento normativo, cada APP da unidade habitacional precisa ser classificado como sala, dormitório ou como uso misto. Um uso misto seria aquele em que o ambiente possui tanto a função de sala quanto de dormitório, como seria o exemplo de kitnets e lofts. No caso do projeto desse slide, os APP seriam esses achurados em verde, com extensão compreendendo toda a área achurada. Os ambientes de permanência transitória, por outro lado, são aqueles usualmente ocupados por menos tempo ou de maneira pontual ao longo do dia. Exemplos são as cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, área de circulação, varandas e garagens. No caso do nosso exemplo, somente o banheiro seria considerado um APT. Porém,
Se a cozinha não estivesse no mesmo ambiente que a sala, se ela estivesse em um ambiente separado, a sua área também seria considerada como APT. A próxima definição seria a dos tipos de pavimentos. Nessa figura, que é utilizada na norma, é mostrado um corte esquemático da edificação para exemplificar diferentes tipos de pavimentos. Existem os pavimentos de cobertura, que são aqueles localizados no último andar da edificação. E para que um pavimento seja considerado de cobertura, é importante observar se a superfície que cobre esse pavimento está exposta ao ambiente externo. Porque, por exemplo, se houver um ambiente localizado imediatamente acima, mesmo que não residencial, como poderia ser um salão de festas, esse pavimento não estaria exposto às mesmas trocas térmicas que uma cobertura completamente desprotegida da incidência da radiação solar e do vento. Ou seja, não seria adequado a especificação desse pavimento como uma cobertura para a variação da norma. Na edificação, também existe o pavimento térreo, que é aquele que dá acesso à entrada principal da edificação. Muitas vezes esse pavimento está em contato com o solo, mas também pode ser considerado sobre pilotis ou possui pavimentos subterrâneos abaixo dele. O pavimento tipo é aquele localizado em andar intermediário da edificação, sendo que muitas vezes a sua planta é reproduzida identicamente em vários pavimentos. E o pavimento tipo com cobertura parcialmente exposta visa abranger aqueles casos em que a área de um pavimento intermediário não é completamente coberta pelo pavimento imediatamente acima. Ou seja, parte da sua superfície de cobertura está exposta às condições externas. Na envoltória da edificação, um elemento transparente é considerado como aquele que permite a entrada de luz. Exemplos disso são os vidros, painéis plásticos e paredes de blocos de vidro. Para caracterizar os elementos transparentes presentes em um APP, é calculada a área de superfície dos elementos transparentes. Ou seja, essa área nada mais é do que a parcela composta exclusivamente pelo material transparente ou translúcido. No caso de uma janela, seria o equivalente a calcular a área da superfície de vidro, desconsiderando os caixilhos. Em ambientes que possuem duas ou mais aberturas com elementos transparentes, o valor da área vai ser equivalente à soma da área de superfície de todos os elementos transparentes do APP. Outra informação relativa aos elementos transparentes é o percentual de elementos transparentes do APP, que representa a razão entre a área de superfície dos elementos transparentes do APP e a sua área de piso. Trazendo novamente o exemplo da edificação unifamiliar, e olhando especificamente para o dormitório 1, esse ambiente tem uma área de 8,85 metros quadrados, e nós vamos supor que foi especificada para ele uma janela de correr com área de superfície transparente igual a 0,84 metros quadrados. Calculando a razão entre essas duas áreas, seria obtido um percentual de 9,5%. Para caracterizar a envoltória com relação ao uso da ventilação natural, é calculado o percentual de abertura para ventilação do APP. E ele representa a razão entre a área efetiva de abertura para ventilação do APP e a sua área de piso. Então, considerando que a janela tem uma área total de 1,2 metros quadrados, mas que só 40% dessa área pode ser aberta, o percentual de abertura para ventilação do APP seria igual a 5,4%. A definição do entorno diz que ele é representado pelas principais superfícies que têm interação térmica com a edificação avaliada. Alguns exemplos são as edificações próximas, o relevo, a pavimentação e os corpos d'água. Mais detalhes sobre esse tema vão ser tratados no módulo 3. E quando falamos sobre as cargas internas, é importante conhecer as definições do padrão de ocupação e do padrão de uso. O padrão de ocupação representa o número de horas em que um determinado ambiente é ocupado, considerando a dinâmica dos ambientes da edificação. Como pode ser observado na aba de ocupação desse gráfico, o padrão adotado pela norma considera que as salas são ocupadas por 8 horas diárias, predominantemente no período diurno, enquanto os dormitórios são ocupados por 10 horas no período noturno. O padrão de uso representa o número de horas em que um determinado equipamento é utilizado. Mas mais detalhes sobre a modelagem das cargas internas vão ser apresentados no módulo 5. A degradação representa a redução do desempenho devido à atuação de um ou de vários agentes de degradação.
E essa degradação tem influência sobre a absortância e a radiação solar dos materiais, devido à deposição de poeira, ao crescimento microbiano e à degradação dos pigmentos. No lado direito são mostradas algumas imagens de um estudo nessa área, comparando a diferença visível entre uma telha de fibrocimento depois de 15 anos de envelhecimento e essa telha depois de lavada e depois de aplicada a pintura. Então, considerando o impacto dessa degradação sobre o desempenho térmico das edificações, a norma recomenda um ajuste nos valores de absortância para melhor refletir o comportamento térmico da envoltória. Ela, inclusive, propõe alguns valores teóricos no anexo A para uma absortância após degradação de 3 anos. Porém, considerar o efeito da degradação tem caráter opcional no procedimento normativo. Por fim, a aplicação da norma também requer o conhecimento das zonas bioclimáticas brasileiras, que são definidas pela NBR 15220 como as regiões geográficas homogêneas, quanto aos elementos climáticos que interferem nas relações entre o ambiente construído e o conforto humano. A delimitação dessas zonas é dada na parte 3 da NBR 15220. Nas simulações da NBR 15575, os climas são considerados por um arquivo climático representativo do local de implantação da UH. Porém, uma mesma cidade pode possuir diversos arquivos climáticos que muitas vezes incorporam medições em diferentes períodos ou adotam diferentes procedimentos para a elaboração dos arquivos. Então, pensando em homogeneizar a aplicação do método, também foi desenvolvida uma base padrão de arquivos climáticos, que é descrita por um relatório técnico da BNT. A norma recomenda a utilização dos arquivos dessa base, e caso a cidade de implantação da UH não possua arquivo climático, deve ser utilizado o arquivo climático de uma cidade próxima com clima semelhante, sendo que essa semelhança deve considerar a comparação da distância euclidiana entre as cidades, ponderando latitude, longitude e altitude. E essas foram as principais definições que são utilizadas ao longo do procedimento normativo, e o domínio sobre esses conceitos deve auxiliar no aprofundamento dos demais módulos do curso. A terceira parte do módulo 1 descreve o modelo de referência. Partindo do projeto de uma edificação, são desenvolvidos 2 modelos. O modelo real considera a edificação conforme projetada, enquanto a referência se baseia no mesmo modelo, mas altera algumas das suas características. A primeira característica diz respeito à composição das paredes e pisos de toda a edificação. Ao invés dos componentes construtivos do projeto, deve ser considerado um elemento de vedação com 100 mm de espessura, composto por um material com propriedades térmicas de acordo com essa tabela. Ou seja, condutividade térmica de 1,75 watts por metro Kelvin, calor específico de 1000 e densidade igual a 2.200 kg por metro cúbico. Além disso, a absortância das paredes externas precisa ser alterada para 0,58. De forma similar, a composição da cobertura também precisa ser alterada, considerando as especificações dessa tabela. Essa especificação é um pouco diferente, dependendo da zona bioclimática em que o projeto está localizado. Se estiver entre as zonas 1 e 7, a cobertura da referência deve ser composta por uma laje de 100 mm de espessura, câmara de ar com resistência térmica de 0,21 e telhas de 6 mm de espessura e absortância igual a 0,65. Se a edificação estiver na zona bioclimática 8, além da composição descrita anteriormente, também deve ser adicionado um isolante térmico com resistência térmica igual a 0,67. As aberturas dos APP no modelo de referência vão precisar ser redimensionadas para que a sua área represente um percentual de elementos transparentes igual a 17%. Mais detalhes sobre esse redimensionamento são abordados no módulo 2 do curso. Além disso, os elementos transparentes vão adotar uma transmitância térmica igual a 5,7 watts por metro quadrado Kelvin e um fator solar de 0,87. Cada abertura com elementos transparentes vai adotar uma abertura padronizada para ventilação natural igual a 45% da sua área. No total, cada APP vai possuir um percentual de abertura para ventilação igual a 7,65%. E essa abertura vai considerar perfis de 5 centímetros ao redor do elemento transparente,
com condutância térmica igual a 56 watts por metro quadrado Kelvin. O modelo de referência também deve desconsiderar a presença de elementos de sombreamento que tiverem sido especificados no projeto. Por exemplo, vão ser desconsiderados os beirais, as projeções das sacadas, brises venezianas e persianas. No caso do exemplo desse slide, o modelo de referência teria a cara da ilustração ao lado direito, tendo sido removidos os beirais. Agora nós vamos fazer um apanhado geral, comparando o que tem em comum e o que é diferente entre os modelos real e de referência. Começando pela delimitação dos pavimentos e unidades habitacionais a serem consideradas nas edificações multifamiliares. Os dois modelos vão considerar a variação das mesmas UH, considerando todas as unidades dos pavimentos térreo, tipo e cobertura. O norte geográfico vai ser o mesmo nos dois modelos e vai seguir o projeto. A divisão de ambientes também vai ser idêntica e vai considerar as questões discutidas anteriormente na definição dos ambientes. Ambos os modelos devem seguir o projeto no que diz respeito ao pé direito dos ambientes e a geometria dos elementos opacos. Já para os elementos transparentes, o modelo real segue o projeto e o modelo de referência passa pelo redimensionamento. Da mesma forma, a área efetiva de abertura para ventilação tem um valor padronizado na referência. E os elementos de sombreamento são desconsiderados, enquanto o modelo real sempre segue o projeto. O que for assumido na modelagem das trocas de calor entre os ambientes e entre a edificação e o solo também deve ser feito identicamente nos dois modelos, sendo que é recomendado considerar todas as trocas térmicas entre as superfícies em contato em diferentes ambientes de edificação, evitando a adoção de superfícies adiabáticas. Então, por exemplo, em edificações com dois pavimentos ou mais, recomenda-se a consideração da transferência de calor entre o piso e a cobertura desses pavimentos. Os componentes construtivos do modelo real vão seguir o projeto, enquanto a referência adota as propriedades definidas no texto normativo. E o mesmo vale para os perfis das esquadrias. Porém, caso a especificação dos caixilhos não esteja disponível no projeto, o modelo real também deve adotar as características dos caixilhos do modelo de referência. A representação das fontes térmicas precisa ser feita somente no modelo real, caso seja identificado a sua presença na análise do projeto. As cargas internas são consideradas da mesma forma no modelo real e na referência, seguindo o padrão do texto normativo para as cargas provenientes de pessoas, iluminação e equipamentos. E, da mesma forma, os critérios de abertura de portas e janelas e as temperaturas de set point são iguais para os dois modelos. As últimas características destacadas nessa tabela também são iguais para os dois modelos, ou seja, a representação do entorno, o arquivo climático e o programa de simulação utilizado. Então, nessa parte do módulo 1, nós olhamos com mais detalhes as características do modelo de referência e as diferenças entre ele e o modelo real. E a compreensão desse conteúdo deve trazer maior segurança na hora de desenvolver os modelos dentro das especificações da norma. A última parte do módulo 1 traz um resumo sobre os indicadores da norma e o que envolve a determinação do nível de desempenho térmico de um projeto. Na NBR 15575, os requisitos geralmente têm caráter qualitativo e estão relacionados com um conjunto de necessidades do usuário da edificação. Já os critérios fazem uma avaliação quantitativa do desempenho. Especificamente na parte de desempenho térmico, o requisito diz que 3 critérios precisam ser atendidos quando comparados com o modelo de referência. E cada critério vai ter relação com um dos indicadores de desempenho térmico, sendo o primeiro avaliado pelo PHFT, o segundo pelas temperaturas operativas máxima e mínima e o terceiro pela carga térmica. Se atendido somente o nível mínimo, apenas os critérios 1 e 2 precisam ser verificados.
enquanto os níveis intermediário e superior proporcionam uma análise mais completa do desempenho e consideram os 3 critérios. Os indicadores de cada um desses critérios devem ser calculados para cada ambiente de permanência prolongada, que no caso desse exemplo seria para uma sala e 2 dormitórios. E a partir deles se calculam os valores equivalentes a toda unidade habitacional. O primeiro passo para calcular os indicadores vai ser uma caracterização simplificada do clima, que vai ser enquadrado dentro de um dos 3 intervalos. Esses intervalos são delimitados por intervalos da média anual da temperatura externa de bulbo seco. Então, climas com até 25 graus Celsius ficam no intervalo 1, entre 25 e 27, eles ficam no intervalo 2, e os climas mais quentes, acima de 27 graus Celsius, ficam no intervalo 3. A partir da determinação do intervalo, nós podemos verificar uma faixa de temperaturas operativas, dentro da qual se considera que um ambiente oferece condições adequadas de habitabilidade. E essa faixa vai ser usada no cálculo dos 2 indicadores, o PHFT e a carga térmica total. Considerando o exemplo da cidade de Palmas, no Tocantins, que tem uma temperatura média anual de 26,8 graus Celsius, nós podemos verificar que ela se encaixa no intervalo 2. Ou seja, a faixa considerada adequada para a habitabilidade tem temperaturas operativas sempre menores do que 28 graus Celsius. Feita essa caracterização do clima, nós podemos calcular o primeiro indicador, que é o percentual de horas de ocupação dentro de uma faixa de temperatura operativa, o PHFT. Traduzindo essa equação, nós vamos contar quantas horas do ano o ambiente tinha a ocupação de pessoas e a sua temperatura operativa estava dentro da faixa definida anteriormente. Esse valor vai ser dividido pelo número de horas de ocupação desse ambiente ao longo do ano, o que seria igual a 2.920 horas para as salas, 3.650 horas para os dormitórios, ou então 6.570 horas para os ambientes de uso misto. Multiplicando por 100, nós temos o valor do PHFT em porcentagem. Esse cálculo vai ser feito para cada um dos APP, e depois é preciso converter esse resultado em um valor equivalente para o H, para que seja possível avaliar o atendimento aos níveis de desempenho técnico. Para calcular o valor da UH, basta fazer uma média aritmética entre os valores de todos os APP. O segundo indicador é o das temperaturas operativas anuais, máxima e mínima, que representam o valor da temperatura mais alta e da temperatura mais baixa em um ambiente ao longo do ano, considerando somente os períodos em que ele está ocupado. Porém, a determinação da temperatura mínima precisa ser feita somente para climas nas zonas bioclimáticas 1, 2, 3 ou 4, que representam climas mais frios. O resultado equivalente para o H vai considerar o maior valor dentre os resultados da temperatura operativa máxima dos APP, enquanto para a temperatura operativa mínima vai ser considerado o valor mais baixo dentre os resultados dos APP. O terceiro indicador é o da carga térmica total, que equivale à soma da carga térmica de refrigeração com a carga térmica de aquecimento. Mas vale observar que a carga de aquecimento precisa ser avaliada somente em climas compreendidos pelo intervalo 1. O cálculo da carga térmica do APP vai ter algumas particularidades que eu vou explicar nesse slide. Na parte superior está o padrão horário de ocupação de um ambiente ao longo de 5 dias. No gráfico do meio estão as temperaturas operativas horárias nesse mesmo período, no modelo com ventilação natural. E no gráfico inferior é mostrada a demanda de refrigeração, também nesse mesmo intervalo de tempo, no modelo sem ventilação natural. Traçando uma linha na temperatura operativa de 26 graus Celsius, a gente vai estar demarcando o limite superior do PHFT em um clima compreendido pelo intervalo 1. Valores de temperatura acima dessa linha indicam que o ambiente está mais quente do que o aceitável e seria recomendável o acionamento do ar-condicionado. Então, a carga térmica de refrigeração vai ser calculada a partir da comparação desses 3 gráficos.
E só deve ser considerado o valor da carga térmica quando a edificação estiver ocupada e quando a temperatura no modelo com ventilação natural estiver acima do limite superior do PHFT. Aqui vocês podem ver que apenas a área achurada vai ter a carga térmica de refrigeração considerada. Esse mesmo procedimento deve ser aplicado para a carga térmica de aquecimento, mas considerando o limite inferior do PHFT igual a 18 graus Celsius. Então, tanto a carga de refrigeração quanto de aquecimento vão ser iguais ao somatório anual dos valores horários de carga térmica que atenderem a essa verificação. Isso vai representar a carga térmica a ser fornecida ou removida de um ambiente quando a ventilação natural não foi suficiente para garantir condições adequadas de habitabilidade. Da mesma forma que para os demais indicadores, os valores de carga térmica são calculados para cada pp, e o valor da carga térmica total da UH é obtido a partir da soma desses resultados. Tendo calculado todos os indicadores para o UH, tanto para o modelo real como para a referência, nós podemos avaliar qual o nível de desempenho térmico obtido pelo projeto. Para o atendimento do nível mínimo, vai ser necessário que o PHFT do modelo real seja maior do que 90% do valor obtido pela referência. Além disso, é necessário que a temperatura operativa máxima seja menor do que a temperatura máxima da referência, após considerada uma tolerância. E de maneira semelhante, é preciso que a temperatura operativa mínima seja maior do que a temperatura mínima da referência, também considerando uma tolerância. No nível mínimo, a carga térmica não é analisada. A tolerância da temperatura operativa máxima vai ser igual a 2 graus Celsius para o H unifamiliar e para o H em edificações multifamiliares localizadas no pavimento de cobertura. E as UH em pavimentos térreo ou tipo terão tolerância de 1 grau Celsius. A tolerância da temperatura operativa mínima vai ser igual sempre a 1 grau Celsius. Para o atendimento do nível intermediário, é preciso que os critérios do nível mínimo já tenham sido atendidos, além de ser exigida a elevação do tempo com temperaturas dentro da faixa do PHFT, ou uma redução da carga térmica. O atendimento ao nível superior vai exigir, além da aprovação do nível intermediário, também uma redução ainda mais expressiva da carga térmica. Mais detalhes sobre a determinação dos níveis de desempenho vão ser apresentados no módulo 8. Nessa parte do módulo 1, foram apresentados os indicadores de desempenho térmico estabelecidos pelo procedimento de 2021, da norma de desempenho, juntamente com um resumo de como eles se relacionam com a definição dos níveis de desempenho técnico. E assim, concluímos o conteúdo do módulo 1, de introdução ao procedimento de simulação computacional da NBR 15575.